a Esther Duarte Mendonça, de São Paulo. Tudo bem, Esther? Obrigada por sua pergunta. Quanto tempo demora para desligar o corpo desencarnado para a vida espiritual? Quanto tempo para cortar o, entre aspas, cordão umbilical? A Esther coloca aqui. Muito obrigada, Esther. Muito interessante a sua pergunta. Quem vai responder? Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do Terceiro Milênio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu agradeço a pergunta da Esther, que na verdade pode ser inclusive a dúvida de muitas outras pessoas, e essa forma, essa analogia que ela faz com o cordão umbilical, que é muito comum durante o nosso nascimento, é o chamado também fio de prata, que é essa ligação que existe entre o corpo físico que nós temos e o espírito nosso, que é a nossa realidade que prossegue, né? Ou seja, nós todos somos espírito, estamos transitoriamente, temporariamente corpo, e para que haja essa interação entre essa matéria física e o nosso espírito, existe então essa ligação, como fios que a gente vê em todos os componentes eletrônicos que vão ligando um ponto a outro. Da mesma forma existe essa ligação, porém de uma forma muito mais sutil, e são muitas ligações, muitas conexões que existem para que haja essa vida animando também esse corpo físico. E até para que haja um melhor entendimento a respeito desse mecanismo, eu trouxe aqui do livro Os Mortos Não Morrem, de autoria do irmão Paiva Neto, um destaque muito especial das páginas 326 e 327. E aqui nós vamos tratar exatamente sobre esse fio de prata. Então aqui o autor, no subtítulo O Espírito e a Mente, assim ele vai então destacar. Estamos tratando da essência eterna, ele falava então do Espírito, e inteligente que, enquanto ligada ao corpo, por um fio luminoso que se desprende por efeito da morte, anima a vida como a conhecemos no mundo. Salomão, o governante sábio, em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, fala-nos desse fio de prata, entre aspas, que, ao se romper, leva ao pó, corpo, de volta à terra, de onde veio, e o espírito retorna a Deus, que o concedeu. Na verdade, como há décadas dizemos, o espírito não é simples projeção da mente. E aqui então fica esclarecida essa ligação, todas essas conexões que existem entre o espírito e o corpo para que haja essa vida animada nessa matéria física. Sem o espírito não tem como o corpo sobreviver. Agora, tratando sobre o tempo, e essa é uma questão que vai tomar para nós um outro contorno, porque não existe um tempo definido, exato, para que esse desligamento ocorra. Existem pessoas, por exemplo, que têm doenças durante um processo muito longo e que durante ali o desencarne, mesmo antes de haver o desligamento total, já há o começo desse processo. Por exemplo, em que muitas pessoas, nós vamos até aqueles que já tiveram junto a entes queridos ou conhecidos que estavam perto ali do seu desencarne, passam, por exemplo, a ter até uma capacidade mediúnica mais aflorada. Então começam a ver entes queridos que já desencarnaram, começam a ver enfermeiros ou enfermeiras, médicos ou médicas que estão ali e que naturalmente começam a ser mais perceptíveis também por conta desse desligamento. Então, a pessoa passa a ter uma maior ligação com o mundo espiritual, porque o seu espírito começa a fazer esse desligamento da matéria. Mas, naturalmente, existem algumas premissas, né? Alguns tempos que são assim vistos como tempos comuns, né? Mas isso vai corresponder muito de pessoa para pessoa. No artigo Cremação, Prudência e Caridade, do blog paivaneto.com, o irmão Paiva vai trazer muito sobre o assunto da cremação, e aqui, já que não vamos entrar necessariamente nesse tema, nós apenas afirmamos a posição da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sempre como uma forma de alertar as pessoas para que não façam a cremação, pois tem muitos elementos complexos ao espírito
traz diversos desafios para o espírito que está desencarnando. Portanto, aqui o conselho, né, e a diretriz que se traz a partir da religião divina é que opte por não fazer. Mas aqui existem alguns elementos que nos ajudam a perceber e compreender melhor sobre esse tempo de desligamento que a gente vai destacar do artigo. O irmão Paiva começa escrevendo: a nossa responsabilidade com o envoltório físico que Deus nos ofereceu é de veras séria. E isso se aplica a todas as etapas da existência, incluindo a morte e a transição para o lado ainda invisível da vida eterna. Os instantes que se seguem imediatamente após o desenlace também inspiram cuidados. E aqui eu paro esse destaque para chamar a atenção para isso. Muitas vezes a gente imagina, ali já não há mais vida no corpo físico, imagina-se que já não existe mais ligação com aquele corpo físico, e isso não é verdade. Existe o processo de desligamento que se dá ainda mesmo que o corpo físico já não esteja mais animado ou com vida. E aqui, mais à frente, tem uma fala do irmão Flecha Dourada, espírito dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, a quarta revelação, a religião divina, e o irmão Paiva que traz esse destaque. Então, aqui concluímos com essas palavras do nobre amigo espiritual. Sobre a instrução de Emmanuel de que só se deveria cremar corpos depois de 72 horas, e aqui ele faz um destaque de uma palavra que o irmão Paiva coloca, do Espírito Emmanuel, também neste artigo. Então, aqui voltando. Sobre a instrução de Emmanuel de que só se deveria cremar corpos depois de 72 horas, e olhe lá, isso seria boa condição para um espírito completamente em vida, desapegado da carne. Por isso aqui que nós destacamos que vai depender muito das condições desta pessoa. O melhor é enterrar o corpo da pessoa que desencarnou. Vai para debaixo da terra aquilo que vem da terra. Isso é uma lei da natureza. Então aqui a gente traz esse destaque, porque existe comumente esse pensamento e até mesmo esse conhecimento das 72 horas. Mas voltando às palavras do próprio irmão espiritual, Flecha Dourada, é importante que se tenha muita clareza sobre a dependência de como esse espírito que vai desencarnar tem essa consciência sobre a vida eterna, o desapego com o próprio corpo físico, porque tudo isso gera uma série de cuidados que vai levar um tempo maior do que essas 72 horas para que esse desligamento se dê. E, aliás, há todo um processo. Depois que desencarna, existem espíritos que ficam, durante um tempo, por exemplo, desacordados, entre aspas, porque há todo um processo até que essa pessoa possa ali, estabelecida já no mundo espiritual, ir de uma forma muito progressiva, muito tranquila, acordando lá, tendo consciência dessa vida que continua. E é claro, o conhecimento da vida após a morte, das leis que nos regem, vão dando cada vez mais consciência e vão auxiliando, inclusive, nesse processo de desligamento. Entretanto, o tempo é muito difícil de nós dizermos, porque vai de pessoa para pessoa, né?